Eu convido a igreja a que abra a palavra de Deus em Romanos, no capítulo de número 5. Nós leremos dos versículos de 1 a 5. De 1 a 5. Eu vou pedir ao meu diácono Gabriel, se puder acender as luzes de trás, para quem está aí atrás não se sentir tentado a cochilar, com o escurinho do fundo da igreja. Então nós vamos acender todas as luzes, Romanos 5, de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor, amados irmãos e irmãs. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, toda a glória seja dada ao Teu nome. Nós queremos Te bendizer, Senhor, porque depois do Pentecostes, nós temos a consciência, ó Deus, ó Pai, que a reforma protestante foi uma das maiores intervenções do Senhor da história da humanidade, ó Deus, ó Pai, e nesse último tempo, depois da vinda de Cristo. Ó Deus, na história da Tua igreja, ó Deus, aquele início no dia dos Pentecostes, nos dias de Atos, depois a reforma e depois um tempo de grande movimento missionário e avivamento. Foram tempos que o Senhor, Deus, ó Pai, despertou a igreja. E como igreja reformada que zela, ó Deus, por aqueles princípios até hoje, somente a graça, somente a fé, somente Jesus, somente a Escritura e somente a Deus seja dada toda a glória. Nós pedimos ao Senhor que nos dê a bênção de experimentar dias de reforma, ó Deus, na nossa igreja local, na nossa denominação, em todas as igrejas irmãs, em nosso país, dias nos quais as pessoas se voltem para o Senhor e para a Tua palavra, e Te conheçam mais e mais, e recebam de graça a justificação mediante a fé. Ó Deus, nessa manhã, nesse singelo momento em que Teus filhos e filhas, nessa manhã fria, saíram de casa para virem aqui, ouvir a Tua palavra, e alguns outros estão conosco, Senhor Deus, pelo YouTube. Ó Deus, derrama-nos, ó Pai, do Teu entendimento, da Tua graça, da unção para que a palavra seja pregada com fidelidade e no poder do Espírito Santo. E glorifica o Teu nome, Pai, nesta pregação. Ó Deus, que a presença do Teu Espírito se perceba enquanto ouvimos as Escrituras e que Cristo seja exaltado e o Teu nome também, ó Pai. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs. Todos nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que Lutero não tinha dimensão do que aconteceria depois que ele pregou aquelas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele queria protestar contra a venda de indulgências que enganava o povo de Deus, dizendo que as indulgências poderiam tirar almas do purgatório e do inferno. E ele colou ali aquelas teses propondo um debate. Mas seus alunos da Faculdade de Teologia de Wittenberg copiaram aquelas 95 teses, levaram na tipografia e a imprimiram, e elas se espalharam pela Europa. E ali então começou aquele grande movimento. Mas sem sombra de dúvidas, naquele primeiro momento da reforma, a grande doutrina que desencadeou esse movimento maravilhoso foi a doutrina da justificação
pela fé. Justificação pela graça mediante a fé. E tudo porque Lutero, antes de ser justificado, era um homem inseguro, um homem triste e um homem angustiado. Mas quando ele entendeu aquele texto maravilhoso de Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o coração de Lutero foi mudado e ele começou a pregar a plenos pulmões em sua igreja e por meio de seus escritos ao mundo inteiro, que o pecador só poderia ser salvo quando cresce em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, como seu único Redentor, como único mediador entre Deus e os homens, e assim ele seria declarado justo pela fé no tribunal de Deus, e não teria culpa alguma com o Senhor, sendo reconciliado em sua presença. Eu quero citar para vocês, na introdução desse sermão, como era o coração de Lutero antes da sua conversão, e como aconteceu a sua conversão. Mas não sou eu que vou contar-lhe, serão as próprias palavras de Lutero que falarão com você nessa manhã. Veja o que ele diz: eu não amava, na verdade, eu odiava o Deus justo que pune pecadores e secretamente, se não de forma blasfema, com certeza com grande murmuração, eu estava irado com Deus, dizendo: como se não bastasse os miseráveis pecadores eternamente perdidos por seu pecado original serem esmagados por toda espécie de calamidade pela lei dos 10 mandamentos, isso sem ter Deus de acrescentar sofrimento ao sofrimento pelo Evangelho. E também pelo Evangelho ele nos ameaça com ira e justiça. Assim eu me enfurecia com uma consciência perturbada e feroz. Finalmente, ao meditar de noite e de dia, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao contexto das palavras, ou seja, nela a justiça de Deus é revelada, conforme está escrito: aquele que pela fé é justificado viverá. Ali comecei a compreender que a justiça de Deus é a justiça pela qual o justo vive por um dom de Deus, ou seja, pela fé. É este o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva pela qual Deus de toda misericórdia nos justifica pela fé, conforme está escrito: aquele que pela fé é justo viverá. Então senti que eu nasci totalmente de novo e havia entrado por portões abertos no próprio paraíso. Louvado seja Deus, meus queridos amigos e irmãos. Lutero aqui nos mostra que ele então foi justificado pela graça mediante a fé, e todo o peso dos seus ombros caiu. Ele não precisava mais fazer penitências. Ele agora, como disse em suas próprias palavras, estava no paraíso, estava livre, era perdoado por Deus, se tornou amigo de Deus. E quando nós lemos, amados irmãos, o texto de Romanos, se você observasse bem comigo o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4, há duas metáforas que a Bíblia apresenta para a justificação. A primeira metáfora é a metáfora judicial. Quando Deus me regenera e me dá o dom da fé, e eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, meu Senhor e Salvador, então Deus do seu tribunal dá a sentença: eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo. A doutrina da justificação vem com uma metáfora judicial. Quando você crê, você é perdoado. A justificação é algo que acontece fora de você. Ela vem de Deus, e ela é uma declaração de justiça, na qual você é declarado justo pela graça mediante a fé. Você não tem culpa, você foi reconciliado com Deus. Mas há uma segunda metáfora. A justificação, Paulo nos deixa claro isso no capítulo 4, também é uma metáfora bancária. Na minha conta do banco celestial, eu tinha uma dívida eterna. Eu jamais conseguiria pagar. Quando Cristo morre na cruz,
Ele paga a minha dívida que era eterna. E Ele conquista para mim, então, essa justiça de Deus. E Deus considera a justiça de Cristo em mim. O que significa isso? Que Deus coloca na minha conta a justiça de Jesus. E Ele, então, paga toda a minha dívida. E se não bastasse, me deixa um saldo de valor infinito. Eu nunca poderei gastar o perdão de Jesus. Ele já pagou a minha dívida que era eterna. E agora eu não tenho dívida alguma na presença do Senhor. Entendendo essas duas metáforas, a metáfora judicial e essa metáfora bancária, Paulo no capítulo 5, amados irmãos, entra dizendo que porque nós somos justificados pela fé, nós somos o povo mais abençoado que existe. E ele então nos apresenta nesse texto as bênçãos da justificação pela fé. Bênçãos da justificação pela fé. Você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você creu nele como seu Senhor e Salvador pessoal? Quais são as bênçãos que você tem por ter crido em Cristo Jesus e por tê-lo recebido como seu único Senhor e Salvador? Como aquele que pagou os teus pecados na cruz e é o Filho de Deus que domina sobre todas as coisas. Paulo vai dizer que quem crê em Cristo Jesus e é justificado, é abençoado. Quais são as bênçãos da justificação pela fé? Primeira bênção da justificação pela fé, amado irmão, é paz. Primeira bênção da justificação pela fé é paz. Versículo de número 1. Leamos todos, ainda que vocês estejam assentados. O que diz o texto? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que antes de crer em Jesus, você era inimigo de Deus. Você estava em guerra contra Deus. Você fazia assim para o céu: Deus, eu não quero te obedecer, eu te odeio e eu não quero te servir. Ainda que você não fizesse isso exteriormente, era essa a atitude do seu coração. E Deus, por um outro lado, te entregava a sua própria sorte. E você estava debaixo da ira de Deus. Cristo morre e paga a nossa dívida na cruz do Calvário e ressuscita e se senta à destra do Pai. Então o Espírito nos dá nova vida e nós cremos no Senhor. Quando nós cremos no Senhor e Ele dá a sentença no tribunal de que nós somos agora não culpados, então, queridos amigos e irmãos, nós nos tornamos amigos de Deus. Você fazia sim para Deus, agora você tem paz com Deus. Cristo, amado irmão, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele veio fazer a mediação entre Deus e nós. Havia guerra entre nós e o Senhor nosso Deus. Mas o texto diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você era inimigo de Deus, você estava em guerra contra Deus. Mas quando você creu em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, além de ter sido declarado não culpado, justamente pela graça de Deus, você também, meu querido amigo e irmão, agora você tem paz com Deus. Você foi reconciliado com Deus. Você se tornou amigo de Deus. Versículos 10 e 11 explicam muito bem isso que eu estou falando com você aqui. Olhe comigo, versículos 10 e 11 deste mesmo capítulo 5 de Romanos. Versículos 10 e 11. Leiam comigo, todos juntos, o que diz, vamos lá? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você agora se tornou amigo de Deus. Você tem paz com Deus. Que bênção maravilhosa. Mateus, você não tem dívida alguma no tribunal de Deus. Não por mérito seu, mas porque Cristo te amou e pagou a sua dívida.
Irmãos, nessa vida nós temos tantas dificuldades, mas saber que nós estamos em paz com Deus pode nos dar duas consequências maravilhosas: a paz em Deus e a paz de Deus. O grande doutor e autor Timothy Keller nos diz que há duas maneiras de aprendermos a fé. Nós podemos aprender a fé no intelecto e no coração. No intelecto, você vai crer nas grandes verdades da justificação pela fé intelectualmente. Mas quando você apreende no seu coração, a sua vida é mudada. E Tim Keller disse que só fica firme na tempestade aquele que interiorizou a verdade no seu coração. Muitas pessoas declaram: não, eu creio em Jesus. Mas no momento da tempestade, da dor, da angústia e do sofrimento, é que você percebe que aquela fé que trouxe paz com Deus no sentido intelectual, nos dá paz em Deus no nosso coração, e nós temos a paz de Deus em nossa vida. Se você está em paz com Deus e não tem dívida alguma em seu tribunal, então você não precisa viver ansioso. Você não precisa viver angustiado, você não precisa viver desesperado, porque as lutas que você passa nessa vida estão no controle do Deus soberano. E se você não tem mais a oposição do Deus eterno, e não está perdido na tempestade da ira de Deus, e não vai passar a eternidade no inferno, então ainda que você passe angústias e dificuldades nesta vida, você não precisa se desesperar, porque aquele que é o maior poderoso do universo te ama, é seu pai e é seu amigo. Se você está em paz com Deus, você pode desfrutar de paz em Deus e da paz de Deus. É por isso que Paulo em Filipenses, irmãos, capítulo 4, nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você está ansioso, está angustiado? Se você tem paz com Deus, não precisa ficar angustiado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você já está em paz com Deus, você pode derramar o seu coração na presença de Deus em oração, entregando a Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então você o adorará e o glorificará, e a paz de Deus, que vai além do entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Confie no Senhor, descanse no Senhor, você já não tem dívida alguma no tribunal de Deus. Foi essa doutrina maravilhosa da justificação pela graça mediante a fé, que foi levantada e estava escondida, que foi usada para salvar milhões dos eleitos de Deus na época da Reforma Protestante. E de lá para cá, nós temos pregado o Evangelho e os crentes continuam sendo salvos por essa doutrina maravilhosa até o dia de hoje, quando creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu único Senhor e Salvador pessoal. Primeira bênção da justificação: paz. A justificação pela fé nos mostra que nós somos o povo mais abençoado da terra. Ao olhar para o texto da palavra de Deus, nós aprendemos que há uma segunda bênção da justificação. A primeira bênção é paz, a segunda bênção é acesso. A segunda bênção da justificação é acesso. Irmãos, diz assim o versículo de número 2. Leiam todos comigo, vamos lá, todos juntos? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Até agora, até aqui, irmãos. Por intermédio de quem? Jesus. Por causa da obra de Jesus, nós obtivemos acesso a essa graça na qual estamos
firmes. Ou seja, nós recebemos de graça a salvação e temos acesso ao perdão de pecados, à paz com Deus, ao novo relacionamento de comunhão íntima com o Senhor, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que pagou a nossa dívida. Você já pensou, meu irmão, que maneira maravilhosa saber que você tem acesso à graça de Deus. E ter acesso à graça de Deus é ter acesso à própria presença de Deus. Em alguns impérios antigos, amados amigos e irmãos, reis humanos se superestimavam e se colocavam à mesma altura do próprio Deus. E se você perceber, no reino do grande rei Xerxes, do Império Medo-Persa, ninguém poderia entrar na câmara do rei, diante da sua câmara, na pequena praça que ele tinha ali diante de si, se não tivesse a autorização do rei. E se alguém entrasse sem autorização do rei, e o rei não estendesse o cetro para ele, essa pessoa já tinha a pena capital decretada, seria assassinado. A ponto de que a própria esposa do rei, a rainha Esther, quando entrasse na presença do rei, ela devia ter o rei estendendo o seu cetro para ela, para que ela pudesse entrar. Em um momento em que Esther já há quase um mês não via a presença do seu marido, ela entra para defender o povo de Deus, e o rei estende o cetro para ela, e ela é aceita na presença do rei. Ora, pois, amados irmãos, se reis humanos na história da humanidade, por causa de sua majestade nesta terra, tiveram esse protocolo. Imagine o Deus eterno, o Deus santo, em quem não há sombra nem variação de mudança. Se você ousasse entrar na presença de Deus, confiado em sua própria capacidade, você seria destruído. Tanto é que no Antigo Testamento a presença de Deus no templo está no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote entra lá somente uma vez por ano. Qualquer um não tinha acesso. E ele ainda tinha que entrar com sinos e romãs nos seus pés, para que enquanto ele se movesse lá, fizesse barulho, para quem estivesse de fora pudesse ouvir, porque se não houvesse mais barulho, talvez ele tivesse sido fulminado pela ira de Deus naquele lugar. Então havia amarrado uma corda em sua cintura, para que se ele estivesse em pecado, desagradasse a Deus, e Deus o matasse em sua presença, então ele poderia ser retirado por aquela corda. O acesso a Deus era algo muito complicado. Mas agora aqui Paulo diz que Jesus te dá acesso a Deus. A essa graça, a graça da comunhão com Deus. E que você está firme nessa graça maravilhosa. Que bênção poderosa é saber que eu e você, meu amado amigo e irmão, ainda que estejamos aqui corporalmente, quando nos elevamos em oração na presença de Deus, nós entramos imediatamente na sala do trono. Você já parou para pensar nisso? O crente tem que ter uma boa imaginação quando ora. Porque quando você está em oração, você está na sala, da maior autoridade, no maior tribunal, com a maior audiência do universo. O autor de Hebreus diz assim: tendo pois a Jesus o Filho de Deus, Hebreus 4, 14 a 16. Tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, graça para socorro em ocasião oportuna. Que bênção maravilhosa! Você tem um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas, que foi tentado como você é tentado, que morreu por você e conseguiu acesso. Então, já que agora você pode entrar na sala do meritíssimo dos meritíssimos, estar diante do maior trono de autoridade do universo, porque Cristo morreu por você, o texto está dizendo: entre,
Entre com confiança, entre com ousadia, venha, entre para a sala do trono, entre, e você vai achar graça, entre, e você vai ter misericórdia, entre, você vai ser socorrido, entre, a bênção de Deus vai se manifestar de maneira oportuna para você. Louvado seja Deus, meu irmão. Quem somos nós para entrar na sala do trono? Jesus abriu a porta e disse: entre, seja bem-vindo à comunhão com o grande e eterno Deus. Toda a glória seja dada ao nosso Senhor. A justificação pela fé nos dá a bênção do livre acesso à presença de Deus. Uau! A justificação pela fé faz de nós um povo abençoado. Aquele que é justificado pela graça mediante a fé é extremamente abençoado. A primeira bênção da justificação pela fé, paz. A segunda bênção, acesso. A terceira bênção da justificação pela fé, alegria. Terceira bênção da justificação pela fé, alegria. Versículo de número 2 diz, depois da segunda metade: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O versículo 11 também diz, na segunda metade, amados amigos e irmãos, não desde o início, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa expressão aqui, amados irmãos, nos gloriamos, significa literalmente nós nos regozijamos com alegria gloriosa. Nós exultamos, nós temos nossa glória e alegria nisso que está sendo dito aqui. Então, meu querido amigo irmão, minha querida irmã, não perca o fio da meada do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que a justificação traz bênçãos para mim e para você, e que a terceira bênção manifestada aqui é essa alegria jubilosa, efusiva, gloriosa, a maior alegria que existe. E ele diz aqui, por quê? O que nos dá essa alegria? Em primeiro lugar, ele diz, nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Eu e você podemos nos regozijar porque nós veremos a glória de Deus. Ah, meu querido amigo irmão, já pensou que você verá a Cristo Jesus face a face? Que você verá que este mundo cheio de pecado passará, e Deus fará com que desça do céu a nova Jerusalém, ataviada como noiva para o Cordeiro. E diz o texto lá em Apocalipse que Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais luto, não haverá pranto, nem haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. O Senhor dirá, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para vocês. Você verá o Senhor face a face, você estará com Ele na glória. Como diz aquele hino antigo, face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Mas você não somente verá a glória de Deus, você terá um corpo glorioso como o Senhor Jesus tem.
você vai experimentar a glória eterna do Senhor. Então, meu querido amigo e irmão, é como se você estivesse vendo uma partida de futebol. E você está vendo um jogo entre Brasil e Holanda. E de repente, então, o Brasil vai lá e faz 2 gols na Copa do Mundo. E a Holanda faz 2 gols. E você está vendo aquele jogo. E aí tem alguém do seu lado dizendo: você é brasileiro, não fica triste. Você fala: não, eu já vi esse jogo em 94. O branco bateu uma falta fulminante. Nós ganhamos de 3-2. Nós já ganhamos o jogo. Então, quando você enfrenta uma luta e uma grande dificuldade, você toma um gol na vida, mas você não se desespera. Sabe por quê? Porque você já sabe o final da história. Nós já ganhamos no final. Então, se uma coisa ou 2 coisas deram errado na nossa vida, é tolice, irmãos. Nós entramos em desespero. Nós já sabemos. Nós ganhamos a Copa. Nós vencemos no final. Glória ao Senhor. Então, se alegre na esperança da glória de Deus. Você já sabe o final da história. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glorie-se nessa salvação eterna. Alegre-se, regozije-se gloriosamente. Mas o texto da palavra, meus queridos amigos e irmãos, também nos diz que nós devemos não só nos gloriarmos na esperança dessa glória final, mas nós também devemos nos regozijar na providência diária de Deus na nossa vida. E por isso Paulo diz: e não somente isso, não só naquela glória final, mas nós nos regozijamos hoje nas nossas tribulações. Uau, reverendo, eu nunca vi ninguém dizer isso. Alguém falar que está feliz porque está levando pancada, pastor. O que é isso? Como é que funciona um negócio desse? A ideia da palavra tribulação aqui significa aperto, aperto, aperto. Ninguém gosta de ser apertado, irmão. Ninguém gosta de ser esmagado, oprimido. E aí Paulo está dizendo que nós podemos nos alegrar nas tribulações. Por quê? Por que eu e você nos alegramos nas tribulações? Porque nós vemos a graça de Deus até no meio delas, irmãos. Paulo diz: nos gloriamos nas próprias tribulações porque nós sabemos que a tribulação vai produzir perseverança. Meu irmão, dizer que é cristão quando tudo vai bem é muito fácil. Dizer que é cristão quando você vive na sombra e água fresca com uma bela gelada água de coco, uau! É muito fácil. Mas é na hora do aperto, na hora da provação, na hora do fragor da batalha, na hora do cheiro da luta, na hora da dor, é que nós vemos quem verdadeiramente persevera em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos nas tribulações porque a tribulação produz perseverança. A mesma palavra usada no grego para perseverança é a mesma palavra usada para paciência. Então você pode se alegrar em Deus na tribulação, porque na tribulação vai ser revelado que você é um crente, que você verdadeiramente é de Jesus. A tribulação serve para isso. Muita gente que descrê no momento da tribulação, meu querido amigo e irmão, some e desaparece da presença de Deus. Eu me lembro alguns anos atrás que eu li um livro maravilhoso, e quero lê-lo novamente, do reverendo doutor Paul David Tripp. O nome do livro é Perdido no Meio, o homem na crise da meia-idade. É um livro recomendado para maridos e esposas, depois dos 40 até os 50 e poucos anos. Fala da luta que homens passam na época da meia-idade. E em determinado momento do livro, Paul Tripp conta de um homem
que ia à igreja, que era oficial da igreja, que levava a sua família, que cantava os hinos, que era alguém considerado próspero, mas de repente aquela pessoa que era bem-sucedida no seu trabalho, perdeu o seu trabalho, e naquele momento daquela grande crise de 2008, era um profissional muito preparado, ele diz, não, eu vou descansar uns 2 e 3 meses, depois eu arrumo um emprego, mas passaram-se 3, 4, 5, 6 meses, aquele homem não arrumou emprego. E depois de um ano, ele começou a queimar todas as suas reservas e ele não arrumou emprego. E aí, depois de um ano, ele se tornou uma pessoa iracunda, uma pessoa raivosa, uma pessoa que não saía da pequena academia que tinha dentro de casa e só fazia exercícios, não conversava mais com a sua mulher, começou a sair à noite e não contava para a sua mulher onde ia. E depois de 6 meses, aquele homem foi descoberto, amado irmão, tendo um caso em adultério, abandonou a sua esposa, abandonou a sua família e abandonou a sua igreja. Deus só servia para ele enquanto estava tudo bem. Quando a luta veio, ele deixou de se alegrar em Deus. Então, se você está passando grande tribulação e continua crente, alegre-se em Deus. Isso é perseverança, é um sinal de que você é de Cristo Jesus. Mas Paulo diz que nós podemos nos gloriar na tribulação, porque ela produz perseverança, e ele diz que a perseverança produz experiência. Quando você persevera, você tem experiência com Deus. Você tem experiência da fidelidade de Deus na sua vida. Você vê que Deus cuida de você no dia bom e no dia mau. Você vê, meu querido amigo e irmão, que o Senhor está conduzindo a sua vida para um propósito, e que Ele manifesta a sua graça para com você, até nos dias de mais terrível dificuldade. É no dia da dificuldade, da dor, que você se sente pequenininho, reconhece que é fraco, e vê o poder do Deus que é forte. E você então tem experiência com Deus. E essa experiência, essa palavra grega também pode ser traduzida por aprovação. Ou seja, você vê a demonstração da aprovação de Deus em sua vida. Você foi provado, perseverou, e agora então você vê a experiência da fidelidade de Deus, da bênção de Deus que está ao seu lado, que nunca te deixará, jamais te abandonará, que está com você até no dia da mais terrível tribulação. E aí Paulo diz, porque você se alegra na tribulação, você vai continuar crente ainda nas dificuldades da vida, você vai perseverar, você vai ter experiência com Deus. E aí quando você tem experiência com Deus, meu filho, você tem esperança. Você espera naquilo que você não vê. Você confia que todas as promessas de Deus na sua vida vão ser cumpridas. Então o desânimo não assola mais a sua vida, mas o Senhor enche de esperança o seu coração, porque você espera na glória de Deus, você sabe o final da história, e você então anda em comunhão com Deus, ainda que você se entristeça de vez em quando, pode até se deprimir, mas você não perde a esperança de viver, porque a sua esperança não está colocada em você mesmo, não está colocada no seu saldo bancário, não está colocada em seus relacionamentos, não está colocada em seu próprio desempenho, a sua esperança está colocada em Jesus. Então, meu querido amigo e irmão, ainda que você seja atribulado, se alegre no Senhor, porque o Senhor manda a tribulação para provar quem é verdadeiramente dele. E quando então você é aprovado nessa tribulação, você tem experiência do sustento da graça de Deus, e você vê Deus cuidando de você, e quando você vê Deus cuidando de você na crise, então você se enche de esperança, se anima e tem força para viver, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. E aí Paulo é maravilhoso ao dizer, inspirado pelo Espírito Santo, essa esperança não confunde, por quê? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele diz, você não vai ter confusão nessa esperança, sabe por quê? Porque o Espírito Santo veio e derramou o amor de Deus no seu coração. E quando ele fez isso, pastor, quando eu estava morto, e ele soprou nova vida no meu coração, colocou um princípio de nova vida, me fez nascer de novo, e naquele momento o amor de Deus foi derramado em meu coração, transbordou, abriu meus olhos e eu criei, o amor de Deus habita em mim, eu sou nova criatura, eu tenho uma nova natureza. Você já parou para pensar nisso, irmão? O Espírito de Deus habita em você.
Você tem a nova natureza, você é nova criatura. É por isso que Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. A geração jovem não sabe o que é penhor, mas a gente que é lá do interior, de repente você tinha uma dívida, precisava de um dinheiro e não tinha como conseguir naquele momento. Então você pegava o relógio de ouro que o seu avô deixou para você, você ia lá no ourives e penhorava aquele relógio. E ele te passava o dinheiro e tinha um prazo. Então aquele relógio era um penhor, era um sinal de que você ia pagar a sua dívida. Você ia lá, ralava, conseguia o dinheiro, pagava e tinha o seu relógio de volta. Paulo diz em Efésios 1 que o Espírito Santo é penhor, ele é a garantia de que Deus vai nos dar a eternidade. E o Espírito Santo está no nosso coração, porque o amor de Deus foi derramado por ele em nosso coração. Ele habita em nós. Você tem garantia. Que bênção maravilhosa, meu presbítero Salim. Deus podia nos ter salvado e não dar garantia nenhuma, mas ele deu garantia. O Espírito já derramou o amor de Deus no seu coração. É por isso que Paulo, falando dessa alegria, termina no versículo de número 11, dizendo que nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos em nosso Deus, porque Ele nos deu Jesus Cristo, por intermédio de quem Ele nos dá reconciliação. Se você pecou como crente, você pode confessar os seus pecados. Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados, te purificar de toda injustiça. E você volta de novo à comunhão com Deus, porque Deus deu Jesus por você. Você pode se alegrar do Senhor. Mas eu quero perguntar para você nessa manhã, meu irmão, onde está a sua alegria? Se você coloca a sua alegria no desempenho dos seus filhos, se os seus filhos não se tornam aquilo que você deseja que eles se tornem, você vai entrar em depressão e vai ter um colapso na sua vida. Se a sua alegria última está na sua vida financeira, se vier uma crise e você perder o que tem, você fará como muita gente que nós já vimos fazer. Entrará em desespero e ficará tentado a tirar a sua própria vida. Se a sua alegria última está em alguma pessoa que você coloca no lugar de Deus, no dia em que ela falhar com você, te insultar, você vai entrar em depressão. Se a sua alegria última está no seu próprio desempenho, no dia em que você fizer tudo que está ao seu alcance e não alcançar os resultados desejados, você vai afundar. Onde está a sua alegria? Coloque a sua alegria em Deus e em Cristo Jesus. E você vai ser alegre porque tem a vitória no final. Você vai ser alegre até na tribulação, porque você sabe que aquela tribulação vem de Deus, para você perseverar, ser aprovado, então ter experiência com Deus, ser cheio de esperança, e você já tem o amor de Deus em seu coração, por isso você pode se alegrar em Cristo Jesus. Meu querido amigo e irmão, essa doutrina maravilhosa foi usada por Deus para desencadear a reforma protestante. No ano de 1521, estamos chegando ao final da nossa mensagem, quando assume como imperador do Império Romano Germânico, Carlos V, o espanhol, que foi eleito pelos príncipes da Alemanha para ser o imperador do Império Romano Germânico, quer agradar o Papa, e a sua primeira decisão é convocar o Tribunal Imperial para que se reúna na cidade de Worms para julgar Martinho Lutero. O nome daquele tribunal em alemão é Dieta. E então, querido amigo e irmão, ele convoca Martinho Lutero dando um salvo-conduto.
Martinho Lutero já tinha escrito sobre a nobreza cristã da nação alemã. E ele já tinha escrito sobre o arbítrio escravo, ou seja, dizendo que nenhum homem é livre, nenhum homem pode escolher a Deus por si mesmo. Se nós não formos soberanamente escolhidos e redimidos pelo Senhor, ninguém pode ser salvo. E Lutero já tinha queimado, querido amigo e irmão, bula de excomunhão, e ali, amado amigo e irmão, ele foi convidado pelo imperador a se retratar. E quando ele chega naquele tribunal, depois de ser ovacionado em todas as cidades que passava, ele entra naquele lugar e lá está John Eck, o representante do Papa. E Lutero acha que vai poder argumentar e pregar, explicar sua teologia. E John Eck diz: você não veio falar nada aqui. Esses aqui são seus livros, ele disse, são. Você então, querido Lutero, tem a oportunidade nesse momento de retratar-se e negar tudo que escreveu. E a sua vida será preservada. E Lutero, não podendo falar, amados amigos e irmãos, titubeou e pediu um dia para pensar. E passou uma noite em oração. E depois do dia seguinte, se eu não me engano, dia 18 de abril, do ano de 1521, às 9 horas da manhã, John Eck, o imperador sentado num trono mais alto atrás dele, disse: Lutero, você nega tudo que escreveu? Ou está disposto a enfrentar as penas por causa da sua rebelião e heresia? Lutero se levanta e diz: a menos que se me convença, pelas Santas Escrituras, ou por qualquer argumento de razão, eu não posso negar o que escrevi. Papas erraram, concílios erraram. Minha consciência, minha mente está cativa às sagradas Escrituras, e daqui eu não arredo um pé, somente que Deus me ajude, amém. Um alvoroço aconteceu naquele tribunal. O imperador tinha prometido que Lutero tinha 21 dias para voltar para casa e depois ser preso. Ele foi raptado pelos seus amigos. E naquele ano traduziu o Novo Testamento, no ano de 1522. E o povo começou a ouvir Deus falando alemão. E a tradução da Bíblia de Lutero mudou o idioma alemão. E aquela nação pôde crer em Cristo Jesus naquela época, porque alguém se levantou para pregar o Evangelho da graça mediante a fé. Eu quero lhe perguntar ao final dessa mensagem: você tem certeza de que é justificado? Você tem paz com Deus? Você tem experimentado o livre acesso que tem pela graça, mediante a fé? Você se regozija na esperança da glória de Deus? Você tem conseguido se alegrar até nas tribulações? Você se alegra em Cristo Jesus? Pastor, a justificação pela fé traz para mim a bênção da paz, do acesso e da alegria. Sim, meu irmão. Que implicações óbvias eu preciso ter em minha vida depois de ouvir essa mensagem? Que implicações práticas? Em primeiro lugar, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, e você será justificado. Em segundo lugar, creia que nele você já está em paz com Deus, não deve nada, descanse, se alegre, confie, ame o seu Deus. Você está em paz com Ele, Ele não é seu inimigo. Terceiro, busque comunhão íntima de Deus. Você pode entrar na sala do trono e chamar Deus de Pai. Ore mais. Apresente suas petições, suas súplicas, suas ações de graça na presença do Senhor. E você será atendido, porque crê em tudo que Jesus Cristo conquistou por você. Quarta e última implicação. Glorie-se, alegre-se,
regozije-se em Deus, adore o Senhor, exalte o nome de Jesus. Porque seja na obra da redenção ou na providência, no dia a dia, vemos o amor de Deus provado em nosso favor a cada instante, porque o Espírito nos foi dado. Louve ao Senhor. Você foi reconciliado com Deus. E ninguém nunca, jamais poderá mudar a posição que você ocupa na presença do Senhor. Que você é justificado pela fé, porque está em paz com Deus. Desfrute da paz de Deus. Aproveite do acesso que tem à presença do Senhor. Que você se alegre na esperança da glória, até nas tribulações. Para ter perseverança, experiência e esperança. Porque você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Que Jesus seja a alegria última da sua vida. Que Deus nos dê a bênção, irmãos, de crer nessa justificação maravilhosa e anunciá-la ao mundo inteiro, para que muitas pessoas tenham paz com Deus, acesso à sua presença e alegria em Cristo Jesus.